Boeing 737 é um dos aviões de passageiros mais populares do mundo. Em todo o planeta, esse avião já transportou mais de 12 bilhões de passageiros. Ele é a espinha dorsal da indústria da aviação. Mas em 1991, o que aconteceu a bordo de um 737 deixou o mundo da aviação envolto em mistério. Ah, meu Deus! Um acidente mortal deixa os investigadores perplexos. Tive dúvidas de que fôssemos capazes de resolver aquele acidente. Era como seguir um assassino em série. A caça por respostas levará 10 longos e agonizantes anos. O destino da indústria aérea está em suspense. E o mistério não foi resolvido até que mais 150 pessoas morressem. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e em relatos de testemunhas oculares. Perigo oculto. Dia 13 de março de 1991, 9h40 da manhã. Depois de uma curta viagem de 17 minutos de Denver, o voo 585 da United Airlines está se aproximando de Colorado Springs. Parece um dia perfeito para voar, mas há um problema no ar. Está um belo dia. É difícil acreditar que o clima esteja tão instável. Houve uma séria turbulência durante o voo e são previstas fortes rajadas de vento sobre Colorado Springs. Nunca fui a Colorado Springs sem ficar doente. Nos controles está o capitão Harold Green, de 52 anos. Um piloto com 20 anos de experiência e excelente reputação. A copiloto de Green é Patricia Eidson, de 42 anos. Ela é uma das primeiras mulheres a pilotar um avião na história da United. Comissários, preparar para a aterrissagem. No aeroporto municipal de Colorado Springs, o controlador de tráfego aéreo James Rayfield está pronto para auxiliar na aterrissagem do voo 585. United 585 está avistando o aeroporto? Entendeu? Sim. 585 da United é aeroporto à vista. Baixar trem de pouso. United 585, permissão para uma aproximação visual na pista 35. As condições do tempo incluem ventos de 320 graus a 16, chegando a 29. À medida que sua velocidade diminui, o voo 585 se torna mais vulnerável à turbulência. Eidson quer saber que outros aviões já vivenciaram essa mesma situação. Algum relatório de perda ou ganho de velocidade no ar? Sim, senhora. Uma perda a 159 metros e 50 nós, um ganho a 120 metros e 15 nós e um ganho de 15 metros e 20 nós. Parece uma situação de aventura. Começando a descida. A menos de 3 quilômetros do aeroporto, o policial aposentado Harold Darnell está a caminho do mercado local. 1 quilômetro à frente, Green e Eidson se concentram em manter sua velocidade constante enquanto descem. Tivemos uma mudança de 10 nós. É, eu sei. É preciso muita força para manter essa velocidade. À medida que o voo 585 da United se aproxima da pista, Darnell sente algo estranho. Poxa, mas o que foi isso? Do nada, uma poderosa rajada de vento atinge seu veículo, quase jogando-o para fora da estrada. Outro ganho de 10 nós. 30 flaps. Da torre de controle James Rayfield, agora pode ver a aproximação final do voo 585. À medida que a aeronave se aproxima do aeroporto, a viagem fica ainda mais acidentada. Puxa,
Estamos a 300 metros. Então, sem aviso, o 737 começa a girar sem controle. Meu Deus, estamos girando! 15 flaps! 15! Ah, não! Oh, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Oh, meu Deus! Acidente! Acidente! As equipes de resgate chegam em minutos, mas não há mais quase nem sinal do 737. Os restos espalhados do jato de 38 toneladas jazem enterrados em uma cratera escurecida pelo fogo. O avião, ele não deslizou nem virou, sabe? Quando um avião vem normal e aterrissa, ele aterrissou de nariz e foi ali que ele ficou. Eu cheguei aqui e vi uma coisa terrível. Horrível. Não há sobreviventes. Todos os 20 passageiros e os 5 tripulantes morreram instantaneamente devido ao impacto em alta velocidade e à explosão do tanque de combustível do jato. Em 10 violentos segundos, Colorado Springs se tornou o local de um dos acidentes mais misteriosos da história da aviação. À noite, os investigadores da NTSB, a Junta Nacional de Segurança no Transporte, descem em Colorado Springs. Conhecidos por sua minúcia e atenção aos detalhes, os investigadores da NTSB examinam mais de 2.000 acidentes na aviação por ano, às vezes analisando os restos de metais da aeronave acidentada. Enquanto os coronéis marcam a localização dos restos humanos em vermelho, os investigadores da NTSB marcam os restos de metal em amarelo, procurando por pistas que os ajudem a resolver o mistério do voo 585. Como investigar um assassinato em massa, caminhar sobre o local do acidente é uma tarefa difícil. Entre os investigadores designados para o caso está Malcolm Brenner, um especialista em desempenho humano. Seu trabalho será descobrir se o acidente foi causado por um erro do piloto. A área estava sendo controlada pela polícia e havia vários caminhões do Exército de Salvação. Eu peguei uma xícara de café ou de chocolate quente e agradeci, mas eles disseram, não agradeça. E eles tinham um olhar que dizia, meu Deus, você tem que entrar nesse lugar. As pistas do destino do United 585 estão no fundo de um buraco negro. A fuselagem está amassada como um acordeão dentro da cratera. O resto do avião está em pedaços espalhados em uma área menor que a de um campo de futebol. Muitos danos haviam sido causados pelo fogo. Houve um incêndio depois e estava tudo dentro de uma área relativamente pequena e numa primeira olhada dava a impressão de que o avião estava intacto. Se houve uma explosão no ar ou se alguma coisa caiu do avião, seria de se esperar uma área muito maior. Minha primeira impressão foi de que iria levar algum tempo para investigar o acidente com todo aquele estrago que vimos. Quando o avião fica queimado assim, o processo sempre leva mais tempo. Mas estando apenas no começo de seu trabalho, os membros do NTSB não fazem ideia de que o caso do 585 se tornará a mais longa investigação sobre um acidente na história da aviação. Flaps! 15! Um dia claro de inverno em 1991 se transformou em um dia mortal em apenas 10 segundos. Momentos antes de aterrissar em Colorado Springs, o voo 585 da United Airlines despencou do ar a 370 km por hora. Acidente! Acidente!
Todos os 20 passageiros e os 5 tripulantes morreram. A NTSB dá início a uma trabalhosa investigação sobre o acidente. As turbinas do motor, os medidores de pressão hidráulica, o gravador de voz da cabine e os registros de dados do voo foram tirados cuidadosamente do local, fotografados e mandados para um laboratório de análise. Um importante primeiro passo na investigação é analisar o gravador de voz da cabine. Sendo que o erro do piloto é a causa de 70% dos desastres aéreos, o trabalho de Malcolm Brenner é ver que papel os pilotos Green e Aitson tiveram nesse acidente. A tripulação era, e eu senti isso na época, uma das mais impressionantes com as quais eu já havia lidado. Havia um certo relaxamento, um pouco de humor. O capitão disse: Eu nunca fui para Colorado Springs sem ficar doente. A copiloto sugeriu que eles adicionassem uma velocidade extra para uma margem de segurança. O capitão concordou. Havia uma boa interação. Entendeu? Sim. 585 da United e a Aeroporto Vista. Baixar trem de pouso. Essa tripulação era excelente, pega de surpresa, sei lá. Então reafirmo que minha primeira impressão é que esse acidente teve uma situação de falha no equipamento. À medida que se conhece mais sobre o acidente do voo 585, a falha mecânica vai se tornando um forte suspeito. Parece cada vez mais provável que o avião tenha sofrido um problema catastrófico em seus controles de voo. Os investigadores rapidamente suspeitaram do leme na parte de trás da cauda. Nos concentramos em eliminar outras superfícies do controle de voo que achamos que poderiam ter contribuído para o acidente. Começamos a investigar o leme. Tragam isso para cima para eu dar uma olhada. Os investigadores começam a inspecionar o leme no local, mas a violência do acidente torna o trabalho extremamente difícil. Não sobrou quase nada. A maior parte das peças do avião está danificada ou queimada demais para ser testada. Um componente vital ainda permanece razoavelmente intacto: a unidade de controle de força, ou PCU. Usada constantemente durante um voo, principalmente durante as aterrissagens, a PCU age como a direção de um carro. Quando um piloto aperta o pedal do leme, a PCU usa fluido hidráulico para converter o movimento suave do pé dele na pressão necessária para mover os enormes lemes de um 737. O coração de uma PCU é uma coisa chamada servoválvula. Com o formato de uma latinha de refrigerante, ela é formada de duas partes que deslizam uma sobre a outra, direcionando o fluxo do fluido hidráulico pressurizado que move o leme. A servoválvula é uma coisa muito singular. Na verdade, trata-se de duas válvulas em uma, e isso dá margem a um amplo alcance de interações que não ocorrem em uma válvula hidráulica convencional. Quando o técnico abre a PCU, ele encontra pedaços de metal flutuando no fluido hidráulico. É uma descoberta perturbadora. Essas partículas podem ter feito a servoválvula travar, tornando impossível trabalhar com o leme do avião. É um prospecto arrepiante. Será que um defeito microscópico poderia ter derrubado um jato de 38 toneladas? É difícil para Phillips dizer. Mesmo tendo sido menos danificadas que a maior parte dos destroços, a PCU e a servoválvula estão ambas em péssimo estado. O avião caiu e queimou em uma área bem restrita e houve muitos danos nos componentes de controle de voo, nas coisas que estávamos testando e nas que ainda precisávamos testar. E quanto mais componentes danificados há, mais difícil fica tirar as medidas e fazer os testes funcionais. Para testar o que precisa, Phillips viaja para os laboratórios da Parker Hannifin, na Califórnia, onde a unidade de controle do leme foi fabricada. Os curiosos pedaços de metal flutuando nas câmeras da PCU são descartados. Phillips é informado que os filtros os mantêm fora da delicada servoválvula, que direciona o fluido e move o leme.
Nada mais é encontrado que possa explicar os repentinos movimentos do leme no voo 585. Não tínhamos a mínima indicação ou informação para onde pudéssemos apontar e dizer que a unidade de controle do leme, a servoválvula ou outra parte do sistema tenha causado aquele acidente. Quando Phillips chega a um beco sem saída, apenas o mau tempo permanece como o principal suspeito. O especialista em acidentes ligados a mau tempo, Greg Salotolo, está tentando determinar se os fortes ventos do dia do acidente podem ter sido um fator. Temos o histórico de vários acidentes com aviões atribuídos a rajadas de vento sobre as montanhas e rotores. Em 1966, um BOAC 707, perto do Monte Fuji, desintegrou durante uma rajada de vento sobre as montanhas. Ventos poderosos sobre os picos das montanhas formam as chamadas rajadas de vento. Essas rajadas invisíveis de vento altamente turbulentas descem as montanhas com uma força devastadora e são extremamente perigosas para qualquer aeronave. Descobrimos uma grande gama de evidências olhando para os lados de superfície e conversando com testemunhas na área de que essas rajadas eram uma possibilidade. Salotolo ouve o relato das várias testemunhas sobre o tempo bizarro das montanhas no dia do acidente. Um dos mais intrigantes foi o de Harold Darnell, Puxa, mas o que foi isso? cuja caminhonete foi chacoalhada fortemente pela rajada de vento momentos antes do acidente do 585. Mas à medida que Greg Salotolo analisa as evidências, a teoria de que uma rajada de vento tenha atingido o avião no céu vai ficando cada vez menos provável. Não havia evidência daquilo no gravador de dados do voo 585. O que o gravador de dados realmente mostrou foi uma rápida e mortal queda de altitude à medida que o avião mergulhava rumo à Terra. Faz 21 meses que a investigação sobre o acidente do voo 585 da United começou. Quase 2 anos em que a NTSB vem estudando a tripulação, o tempo, o leme e as milhares de outras evidências. Eles ainda estão de mãos vazias. Apenas pela 4ª vez em sua história, a NTSB publica um relatório no qual afirma não ter chegado a uma solução. A causa do acidente do voo 585 é indeterminada. Dedicamos muito tempo e esforço nessa investigação, mas ainda assim não sabíamos o que tinha acontecido. Era como se eles estivessem atrás de um assassino em série. Ele estava frustrado por não ter resolvido o mistério daquele acidente. Ele não queria que acontecesse outra vez. Mas quase 2 anos depois da publicação do relatório do voo 585, o assassino ataca novamente. Às 7 da noite, em um dia claro e sem vento, o voo 427 da US Air se aproxima de Pittsburgh. O capitão Peter Germano e o primeiro oficial Chuck Emmett estão se preparando para a aproximação final. Deveremos estar no solo em cerca de 10 minutos. O céu está limpo, com um pouco de nevoeiro. Comissários, por favor, preparem-se para a aterrissagem. Verifiquem seus cintos de segurança. Obrigado. US Air 309, descendo e mantendo 1.800 metros. À medida que se aproximam do aeroporto, os pilotos estão atentos a outro voo cerca de 10 quilômetros à sua frente. Verificando o tráfego aéreo. Virando a 100 US Air 427. Estou vendo um jato que... À medida que eles atravessam a turbulência deixada para trás pelo outro jato, seu avião de repente, de maneira alarmante, começa a girar à esquerda. Mantenha, mantenha. Mantenha. Droga! Nada do que os pilotos fazem parece ter qualquer efeito. Mas o que é isso? O que é isso? Que droga! Quatro, dois, 7, emergência! Que droga!
Puxe! Puxe! Ah, meu Deus, não! As equipes de resgate chegam depressa, mas o destino do voo 427 está tragicamente claro. Não há esperança para os 132 passageiros e para a tripulação. Os restos humanos são tão terríveis que as autoridades declaram o local do acidente biologicamente perigoso. O acidente do US Air 427 foi o primeiro acidente nos Estados Unidos onde foram usadas roupas especiais. Isso tornou as coisas mais difíceis. Essas roupas eram desconfortáveis, quentes, e até hoje, quando eu calço um par de luvas de borracha, por alguma razão sou transportado para o local do acidente em Pittsburgh. O capitão John Cox, um piloto de 737s e especialista em sistemas de voo pela Associação de Pilotos de Aeronaves, é convidado a se juntar à equipe de investigação sobre o acidente do voo 427. À medida que os coronéis tentam coletar restos humanos, o investigador-chefe da NTSB, Tom Halter, já sabe que sua caçada por pista será longa e dolorosa. Quando nós chegamos ao local do acidente, não havia aeronave ali, só havia pedaços dela. Não havia, na verdade, uma aeronave reconhecível. Com a ajuda de testemunhas oculares, das informações do gravador de dados do voo e do gravador de voz da cabine, os investigadores começam a ver rapidamente algumas similaridades incríveis entre esse acidente e o caso não resolvido do 585. Na verdade, eles parecem ser imagens espelhadas um do outro. Na aproximação final da pista, o voo 585 da United vai para a direita, enquanto que o 427 da US Air vai para a esquerda. Ambas as tripulações são pegas de surpresa. E depois de alguns segundos terríveis, ambas as aeronaves mergulham para o solo. Certamente toda a equipe sabia do acidente anterior com o United 585 em Colorado Springs. Tentamos ficar com aquele acidente no fundo de nossa mente e ao mesmo tempo olhar para esse que se apresentava a nós. À medida que a investigação continua, a lista de similaridades cresce. Os motores do 427 também estavam funcionando na hora do impacto. Mas apesar de todas as semelhanças, havia uma importante diferença. Ao contrário do que aconteceu com o United 585, as condições climáticas do dia do acidente do US Air 427, à medida que ele se aproximava de Pittsburgh, estavam muito calmas. Nós deveremos estar no solo em cerca de 10 minutos. O céu está limpo com um pouco de nevoeiro. Enquanto eu observava as informações do gravador de dados de voo, percebi que a aeronave se aproximava de Pittsburgh. A noite era calma, não havia nenhuma turbulência. Os pilotos estavam tranquilos e falavam durante a aterrissagem. Comissários, por favor, preparem-se para a aterrissagem e verifiquem seus cintos de segurança. Obrigado. Como no caso do United 585, Greg Phillips irá mais uma vez liderar as investigações sobre os aspectos mecânicos do acidente. Quase que imediatamente, ele faz uma promissora descoberta. Por milagre, uma grande parte do leme e da cauda do US Air 427 ainda parece intacta. Os aparelhos hidráulicos dentro da cauda também apresentaram poucos danos. Phillips e Halter se preparam para mandar as peças ao fabricante, a Parker Hannifin, para testar o mais depressa possível. Eles precisam de respostas. A pressão sobre a NTSB para desvendar o acidente está aumentando depressa. Não apenas os acidentes dos voos 585 e 427 são terrivelmente similares, mas também ambos envolvem o mesmo equipamento, um Boeing 737. Mas à medida que perguntas sérias sobre a segurança dos aviões vão sendo levantadas, bilhões de dólares e talvez a própria indústria da aviação começam a entrar em risco. Não podíamos conviver com o fato de que, como investigadores, tínhamos o mistério de 2 acidentes com 737s não resolvidos. Essa aeronave é muito usada no mundo todo. Ela leva gente demais todos os dias. Não resolvido não era uma resposta aceitável. Se o acidente do voo 427 foi um acidente indeterminado, não podíamos encontrar a causa desse acidente. Havia uma grande chance de, quer dizer, se houvesse um terceiro acidente com o 737 numa circunstância parecida, haveria uma grande chance de os 737 ficarem no chão.
Cuidado com isso. A investigação sobre o acidente do voo 427 poderia vir a ser a mais importante da história da NTSB. Mas não seria fácil. As respostas ainda levariam anos para aparecer. Em apenas 3 anos, 2 Boeing 737s caíram dos Estados Unidos sem deixar sobreviventes. 585 da United Aeroporto à vista. Em ambos os casos, os aviões estavam a momentos da aterrissagem. Preparar para aterrissagem. E em ambos os casos, os aviões estavam à força total, mas os pilotos não conseguiram controlar os jatos. Puxe! No caso do voo 585 da United, os investigadores da NTSB não conseguiram encontrar a causa do acidente. Agora, eles estão procurando pistas no segundo voo, o 427 da US Air. Como investigador responsável, nunca me permiti pensar que essa investigação fosse permanecer indeterminada. Então, continuamos procurando e investigando. Enquanto tínhamos material para analisar, nós não paramos. Para encontrar o assassino, a NTSB não pode se dar ao luxo de descartar nada. Desde a possibilidade de uma colisão com aves como a responsável pelos acidentes, até outras estranhas e bizarras teorias. Eles procuraram até interferência eletromagnética, receberam ligações de pessoas dizendo que poderiam ser os raios da morte da Rússia. Consideraram tudo. Segundo 2 testemunhas, a aeronave começou a descer de repente e a planar antes de explodir. Mas o suspeito principal dos investigadores era a servoválvula, uma peça da unidade de controle que move o leme de um 737 e suspeita de ter causado o acidente do voo 585. A fabricante dessa válvula é a Parker Hannifin. Em seu laboratório na Califórnia, os investigadores olharam dentro da cavidade principal da unidade de controle do US Air. Como na aeronave anterior, eles encontraram pedaços de metal flutuando no fluido hidráulico. Porém, mais uma vez, a Parker e a Boeing repetiram suas afirmações. Os filtros designados para evitar que quaisquer entulhos interfiram com as delicadas partes do metal haviam feito seu trabalho. O investigador Greg Phillips quer ter certeza absoluta. Se os pedaços estavam realmente bloqueando as partes deslizantes, eles deveriam ter deixado minúsculas marcas atrás onde houve o atrito contra o metal. Mas Phillips não consegue encontrar nada. Não encontrei nada. Ok. Phillips faz os técnicos testarem exaustivamente a servoválvula do voo 427. Ele exige quantos testes forem necessários para encontrar uma fraqueza. Se conseguir encontrar uma, ele poderá explicar por que 2 aviões caíram. Mas ele sai de mãos vazias. Aquela unidade passou por todos os testes operacionais. Não havia nenhuma indicação de que tivesse havido alguma falha. Ela tinha operado dentro dos parâmetros esperados. Mais uma vez, os investigadores são forçados a retornar sua atenção aos pilotos. Estudando o gravador de dados do voo, os investigadores sabem que o leme do jato tinha virado totalmente para um lado, o que é chamado de acionamento completo do leme. Estávamos concentrados no leme, em um problema de acionamento completo do leme durante cerca de 20 segundos. Isso pode ser causado ou por hardware, algo desconhecido no hardware, ou pelo piloto. O primeiro oficial, Chuck Emmett, que estava pilotando o 427, realmente pisou fundo no pedal do leme e depois segurou-o enquanto o avião mergulhava rumo à terra. Isso levantou uma terrível questão. Será que ele estava tentando levar o avião para o solo? Estou analisando isso. E sendo piloto, isso não me parece um comportamento racional. Mas o que é isso? O especialista em desempenho humano Malcolm Bremer ouve as evidências do gravador de voz da cabine. O que é isso? Que droga! Eles tinham microfones na boca e dava para ouvir muito bem, como se eles estivessem falando aqui. Dava até para ouvir sons da respiração. Estou vendo um rastro que... As gravações da cabine indicam que os problemas do voo 427 começaram no momento em que ele atravessou o rastro deixado pelo voo 727 da Delta Airlines, que tinha acabado de passar na frente deles. Aquele rastro assustou os pilotos. Estou vendo um rastro que...
O primeiro oficial não fala o resto da sentença. Estou vendo um rastro que... E não há mais conversa sobre esse rastro, nem sobre nada mais. Ambos estão concentrados. O capitão diz, nossa... Nossa. Estava um voo tranquilo e de repente aquilo. Uma interferência momentânea que eles não tinham previsto e com isso os pilotos retomaram os controles e imediatamente acionaram o leme. Nossa. O gravador de voz da cabine registra até o som da turbulência do outro jato enquanto o voo 427 a atravessa. Quando o voo 427 encontra a turbulência, Renner ouve algo incomum. O primeiro oficial Emmett começa a gemer. Esses sons não são comuns. Os controles são projetados para que os pilotos não precisem gemer para acioná-los. Então, ouvir alguém gemer é normalmente um sinal de emergência. Ligando os dados do registro de voo com o gravador de vozes da cabine, Renner consegue confirmar que os gemidos de Emmett começam alguns segundos depois que ele apertou o pedal do leme, de 3 a 4 segundos depois da onda de turbulência ter afetado o voo 427. Mas o que é isso? Sozinhas, as gravações das vozes na cabine provam muito pouco, mas parece claro que a tripulação não estava tentando acidentar o avião. Algo aconteceu que os pegou de surpresa. Eles reagiram o mais depressa que puderam, mas nada do que fizeram pareceu ajudar. Mas o que é isso? Já se passaram quase 2 anos desde o acidente do voo 427 e a investigação continua vazia. 2 737s caíram de maneira incrivelmente parecidas e os investigadores ainda não sabem por quê. Nós ficamos todos frustrados quando os meses se transformaram em anos, mas o que não estávamos vendo? Isso definitivamente pegou uma parte da vida pessoal deles. Trabalhavam por várias horas seguidas, nunca paravam de pensar nos acidentes. Estávamos indo contra uma aeronave que tinha uma história de segurança incrível. Realmente toda a sua história de 30 anos tinha sido a de um grande avião. Tentávamos provar que havia alguma coisa errada com um aluno nota 10. Aquilo estava na mente dele, ele tinha até pesadelos com aquilo, onde ele sonhava que estava na frente de um comitê que acabava com ele, que tinha havido um terceiro acidente com um 737. E no sonho do Tom, todas as câmeras estavam apontando para ele. E um dos congressistas perguntou, por que você não deteve essa frota? Sem saber onde olhar a seguir e com a trilha de evidências ficando mais fria, os investigadores precisavam de algo nesse caso, e depressa. Este Wind 517, permissão para aterrissagem. No dia 9 de junho de 1996, eles finalmente encontram o que estavam procurando. O capitão Brian Bishop está em sua aproximação final de Richmond, Virgínia, quando, sem aviso, seu jato rola de maneira aguda para a direita. Não sabíamos a que extensão, mas sabíamos que havia um problema com o leme. Eu acionei a meia-lua na direção oposta e pisei no pedal do leme. Mas o pedal não se moveu. Por mais de 30 segundos, o 737 voa em estado precário, pendendo para a direita, enquanto Bishop tenta evitar que ele gire. Então, de repente, as forças desconhecidas que seguravam o jato o soltam, deixando que as asas voltem à posição horizontal. Em questão de segundos, ele se soltou e voltou ao normal. Começamos a verificação da aparelhagem. Minutos antes de eu poder terminar a frase, de repente aconteceu de novo. Pela segunda vez, o 737 é empurrado para o lado. Durante 30 segundos horríveis, o 737 assume vida própria. Então, mais uma vez, tão depressa quanto havia começado, os giros param. Depois da segunda vez, eu olhei para o copiloto e disse, declare emergência. Diga que estamos com problemas para controlar o avião.
À medida que eles diminuíam a velocidade para aterrissar, o risco aumentava. Se ocorresse um terceiro giro, eles não teriam velocidade suficiente para se recuperar. Num certo ponto eu disse ao meu primeiro oficial para olhar pela janela e encontrar uma mancha negra. Era de noite e estávamos tentando evitar pousar sobre um bairro ou uma área habitada. E ele calmamente respondeu: olha, tem um local para pousar ali. Mas não houve o terceiro giro. Bishop traz a aeronave 517 até o solo e aterrissa em segurança. Foi então que eu percebi que minhas pernas estavam tremendo. Levamos a aeronave ao portão e eu peguei o microfone para fazer um anúncio para tentar explicar àquelas pessoas o que tinha acabado de acontecer. E quando eu peguei o microfone, percebi que não havia nada que eu pudesse dizer para tornar aquela situação melhor. E provavelmente pela primeira vez em muito tempo eu estava sem palavras. Então eu simplesmente larguei o microfone e deixei aquilo. Mas Bishop não ficaria sem palavras por muito tempo. No dia seguinte, a equipe de investigação chegou a Richmond. O gravador de dados do avião não estava danificado, nem o avião. Nós fomos até lá. O avião literalmente não se moveu. Ele ficou ali, naquele aeroporto, até que tivéssemos chegado. Tinha gente tanto da FAA quanto da NTSB. E todos queriam falar com a gente com urgência. Foi uma grande oportunidade para a NTSB, porque de repente eles tinham um 737 que tinha tido um incidente com o leme, mas que estava intacto, e tinha um piloto que estava vivo e com quem eles podiam falar. Acho que ficaram muito mais felizes de ver que o avião, e não eu, tinha se salvado. O avião deu a eles mais oportunidades de pesquisa do que eu pude dar. Os investigadores da NTSB rapidamente determinaram que o que havia acontecido a bordo do voo 517 da Eastwind era terrivelmente similar aos eventos dos voos 427 e 585. Se eles conseguissem descobrir por que o 737 de Bishop girou, talvez eles fossem capazes de resolver 2 misteriosos e fatais acidentes. E quando perguntamos a ele o que aconteceu, ele disse que tinha alguma coisa errada com o pedal do leme. O pedal não descia. Eu estava pisando no pedal e não conseguia fazê-lo descer. Meu Deus. Sendo Bishop a primeira pessoa a testemunhar, os investigadores imediatamente se voltam para os controles do voo do Eastwind. A unidade de controle é retirada, inspecionada e testada várias vezes seguidas. Para a frustração de todos, a unidade executa seu papel perfeitamente. Testamos a aeronave como ela estava intacta. Testamos tudo por completo e fizemos testes de voo com ela. E ela passou em todos. Após uma caçada de 5 anos por provas de um terceiro e misterioso evento com o leme num 737 e de um piloto vivo como testemunha, Tom Halter ainda está sem as provas de que precisa para fechar o caso. Ele decide testar seu principal suspeito, os controles de leme do voo 427, um pouco mais além. Um amigo mencionou um teste que eles tinham feito no exército sobre uma onda de choque térmica, onde uma PCU muito fria é mergulhada em fluido hidráulico muito quente, o que a fazia agir de maneira muito estranha. Então fizemos esse teste, e o teste foi no mínimo extremo. No dia 26 de agosto de 1996, em Valência, Califórnia, os investigadores da NTSB se juntaram para observar o teste da PCU do US Air 427. Depois de mergulhada em gelo seco, a PCU é bombardeada com gás de nitrogênio para simular as temperaturas de menos 40 graus a 10 mil metros de altitude. Depois, ela recebe uma injeção de fluido hidráulico superaquecido e é acionada para começar a funcionar. Enquanto estávamos ouvindo a gravação, vimos a PCU se mover para a esquerda e para a direita, esquerda, direita. E parar. Mas não acionamos o comando de parar. Ele parou. Parou completamente de funcionar. Olhe só.
O investigador de sistemas Greg Phillips agora pede que a válvula seja desmontada e analisada para saber se há arranhões. Eles não encontram nenhum. Olha isso. Não deixou nenhum traço. Foi uma descoberta crucial para resolver um crime quase perfeito. Eles não só provaram que a válvula que controla os lemes pode travar, mas que ela pode fazer isso sem deixar evidências para trás. Tom Halter e sua equipe agora já sabem que uma pequena válvula hidráulica que controla o leme do jato comercial mais popular do mundo pode travar sob certas circunstâncias. É uma descoberta assustadora, mas por incrível que pareça, há outra surpresa chocante guardada para os investigadores. Dia 15 de outubro de 1996. Nos últimos 5 anos, a NTSB vem lutando para resolver seu caso mais difícil. 2 acidentes completamente separados, mas aparentemente ligados. A queda do United 585 matou 25 pessoas, entre passageiros e tripulação. 3 anos mais tarde, o acidente do voo 427 da US Air tirou outras 132 vidas. Agora, após examinar centenas de provas, os investigadores fizeram uma surpreendente descoberta. Um novo teste revelou que, sob certas circunstâncias, a válvula hidráulica que move o leme do 737 pode travar. Está travada. Mas as surpresas não terminaram. A descoberta mais surpreendente veio quando um engenheiro da Boeing, examinando os dados daquele teste, descobriu que alguns números referentes à válvula, ao certo ponto, estavam invertidos. Minha nossa. Foi uma incrível revelação. A servoválvula pode não apenas travar, como também funcionar ao contrário. Isso significa que todas as vezes que um piloto tenta corrigir um giro, pressionando o pedal do leme, o leme pode virar na direção oposta, causando um acidente fatal. É como se você estivesse dirigindo um carro. Você vira para a direita e ele vai para a esquerda. Você não descobrirá o que há de errado até ele sair da estrada. E nesses casos, os pilotos enfrentaram algo tão incomum que eles não entenderam o que estava acontecendo. Mas o que é isso? Eles tinham evidências agora que a válvula era singular e que a válvula podia não apenas travar, mas funcionar ao reverso. 427, emergência! Isso explica por que o primeiro oficial Chuck Emmett manteve o pé no pedal, porque ele estava imaginando por que o avião não está indo para a direita, e ele sentiu o avião indo para a esquerda. Até o final, Chuck Emmett aperta o pedal com força na esperança de que o leme o ajude a tirar o avião de sua espiral da morte. Tragicamente, ele não tem como saber que está girando a aeronave diretamente para o solo. Nunca vim a Colorado Springs sem ficar doente. Comissários, preparar para a aterrissagem. Satisfeita por ter determinado a causa do acidente do US Air 427, a NTSB volta sua atenção para o caso não resolvido do United 585. Outro ganho de 10 nós. De volta ao caso de Colorado Springs, é possível acompanhar os passos que o capitão estava dando. Ele está perto do solo e, de repente, ele pisa um pouco mais forte no pedal. O pedal violentamente empurra sua perna de volta. Meu Deus, estamos girando! 15 flaps! 15! A teoria de reversão de leme se encaixa com o que eu sei sobre essa tripulação. Conseguimos mostrar um modo de falha. Ele se encaixou com o registro de dados de voo para cada aeronave e se encaixou como uma luva. Então agora nós temos muito mais informações para aplicar ao acidente do voo 585 da United e redigir o relatório do acidente. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Do momento da reversão do leme até o momento do impacto foram menos de 10 segundos. A tripulação do 585 não teve chance de salvar o avião nem seus passageiros.
Na conclusão da investigação, grandes mudanças foram feitas para melhorar a segurança no 737 e em toda a indústria da aviação. Novos protocolos de treinamento foram designados para ajudar os pilotos a reagir a eventos de voo incomuns. Na frota do 737, os pilotos agora são treinados para reagir tanto a acionamento completo do leme quanto a efeitos reversos. Se a tripulação do United 427 tivesse a informação que temos hoje, acredito que teria aterrissado em segurança em Pittsburgh aquela noite. A FAA também orientou a Boeing a redesenhar a servoválvula dos lemes para eliminar a possibilidade de um efeito reverso. A Boeing gastou centenas de milhões de dólares para substituir as válvulas de milhares de 737s em todo o mundo. Uma coisa que não gostamos na NTSB é ter um acidente indeterminado, porque se for assim não podemos fazer nada para melhorar a segurança. Então, por causa do acidente do US Air 427 e da United 585, temos uma frota mais segura hoje. Os investigadores da NTSB levaram 10 anos para resolver os acidentes misteriosos dos voos 585 e 427, a investigação mais longa na história da aviação. Ainda há gente na aviação que acha que a NTSB não trabalhou direito, mas eu me convenci depois de falar com muita gente, pilotos, engenheiros, pessoas na Boeing e passar muito tempo com os investigadores que fizeram a coisa certa. Desde a substituição das servoválvulas do 737, nunca mais houve nenhum acidente parecido com o mais popular e mais rentável avião do mundo.